Tu não é maromba, cara? Eu sou maromba, né? E aí, tu vai comer hambúrguer com nugget e batata frita? Mas foi o que me ofereceram. Oxi. Tu tem um iPhone? Ah, não, cara. Ah, não. Comunista de iPhone é sacanagem, mané. Tá, entendi mais ou menos o que você quer dizer com isso. Mas então você tá dizendo que... Vê se isso aqui é um salto lógico muito grande. Você está dizendo que a gente não deveria proteger propriedade intelectual. Não. Não deveria. Não. Tá bom. É mais ou menos o que os anarcocapitalistas falam também, não é? Não. Não? Eu nunca vi nenhum capitalista falando sobre isso. Eles só falam besteira. Tá. E aí, então, a gente precisa do Estado investindo para valer nisso. Porque, se não... Porque do jeito que... Se a gente for pensar que não vamos abolir, de certa forma, a remuneração por propriedade intelectual, então eu não tenho mais nenhum incentivo para fazer esse tipo de coisa como uma empresa privada. E aí, para que a gente haja esse tipo de... que a gente consiga essas tá tarde, eu tô ficando burro. Essas inovações tecnológicas por meio de pesquisa e descoberta de novos remédios, por exemplo, a gente vai precisar de um investimento pesado do Estado. Beleza. Para fazer esse investimento pesado, a gente precisa de grana. Não, então, mas não é um problema de grana. Veja, não existe inovação sem Estado. O ente privado, e aí na mais diversa institucionalidade, seja China, seja Estados Unidos, seja Coreia do Sul, seja a França, o ente privado, ele não consegue sustentar uma pesquisa de base que às vezes leva décadas para, a partir daí, desenvolver uma mercadoria rentável. Então, pense, por exemplo, nesse celular. Isso aqui começou, na prática, nos anos 40. O setor militar dos Estados Unidos. A rede mundial de computadores, a internet, o que vai depois dar origem ao computador, ao celular, remonta a um projeto de comunicação do meio militar. Coca? Não tomo coca, não. Tá. Água suja do imperialismo. E aí, remonta aos anos 40, da Segunda Guerra Mundial. Investimento pesado do Estado. Pesquisa de base. Para essa pesquisa de base gerar acúmulo e informação, só depois daí é que o privado consegue fazer as inovações aplicadas, mas tem essa pesquisa de base. Tem uma economista, a Mariana Mazzucato, que é famosa por isso, tem um livro dela que é bem conhecido no Brasil, que é o Estado Empreendedor, que ela mostra que só existe o iPhone porque o Estado estadunidense passou décadas gastando bilhões a pretexto de encomenda aeroespacial e militar e sustentou as inovações tecnológicas que deram origem ao iPhone, ao computador e por aí vai. Então o X da questão é o financiamento da pesquisa de base, é uma infraestrutura de inovação que aí passa por escola, passa por universidade, passa por centro de pesquisa, a conexão entre empresas e universidades e institutos, o incentivo à inovação, um clima social, né, das pessoas quererem ser cientistas, quererem inovar, quererem produzir, entender como parte de uma missão nacional e social, dotar seu país de autonomia tecnológica, inovar, produzir coisas novas e tal. Então, veja, o privado, inclusive, ele é o menos útil, dado que na história do capitalismo, nem é do socialismo, na história do capitalismo, o que é que o mercado privado faz? Ele dá uma aplicação de design bonitinha à invenção que está pronta. Então, qual é a grande contribuição do iPhone, aliás, como é o nome da marca? Apple. Da Apple. Qual é a grande contribuição do Apple? É pensar como comercializar uma tecnologia que estava pronta. A Apple não desenvolveu nada. Eles criaram uma solução comercial para uma tecnologia que estava pronta, que foi gerada a partir de décadas de bilhões de investimento público. Aí você tem o investimento público, o gasto público, só que a riqueza é apropriada privadamente. Tá. Cara, no mundo, existe um exemplo
que vá mais na linha do que você como um comunista radical, tô exagerando, se espelha para poder, assim, isso, olha aqui como isso aqui funciona. A China, não sei se ela é um bom exemplo nesse sentido, porque assim, a China funciona bem pra caralho, acho muito foda os bagulho que acontece lá, mas ela não é comunista, ou tem um comunismo muito particular chinês, não Isso. Tanto que, assim, a gente imaginar que dá pra gente pegar o que acontece lá e trazer pra cá, parece meio fantasia, né? Mas qual exemplo, se é que existe algum, no mundo que tu acha, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem a ver com o que eu tô falando, se parece com o que eu tô dizendo. Não, veja, a gente defende uma revolução brasileira. E aqui o nome brasileiro é fundamental, né? O nosso socialismo vai nascer das nossas condições históricas, da nossa experiência, das nossas tradições, da vivência do nosso povo. O que a gente precisa pensar é pegar o melhor de cada experiência de construção do socialismo. Então, por exemplo, a China é um exemplo a nível de montar um sistema nacional de inovação. Tá. O sistema nacional de inovação chinês é o mais eficiente do século XXI. Ponto. Não tem nada de bom em nenhum outro lugar que seja capitalista, tipo Finlândia, não tem nada de bom. A gente vai chegar lá. Tá. Pegando o exemplo da China. Então, bom. por exemplo, o sistema de inovação chinês, a gente precisa aprender com eles. Precisa aprender como foi que eles conseguiram, na casa de 30 anos, disputar a vanguarda tecnológica global com os Estados Unidos. Beleza? Cuba é um exemplo muito grande na sua política de atenção primária à saúde e na sua política de educação. Então, Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo e contribuiu para vários países erradicar o analfabetismo. O Brasil nunca erradicou. A saúde em Cuba, na atenção primária e na média complexidade também, e a educação de Cuba, em muitos aspectos, são melhores que o Brasil. A gente tem o que aprender com Cuba. Quando existia a União Soviética, a política de planejamento urbano e de organização de transporte de massa da União Soviética era infinitamente melhor que a nossa, né? Assim, o metrô de Moscou, construído nos anos 30, dá de pau em qualquer metrô que existe hoje no Brasil. Assim, é isso, dá de pau. Desculpa, onde? No Brasil. Não. Em Moscou, nos anos 30. Tá. Eles construíram o metrô de Moscou nos anos 30 e assim, você pega o que foi aquela experiência de engenharia e compara, por exemplo, com o que existe em São Paulo, coitado de São Paulo, tá ligado? Então, assim, tem muito que aprender com a política de planejamento urbano e a política de transporte de massas da União Soviética. Passando, tu gosta do Putin? Não, Tá claro bom, que tá bom, não. tá bom. Então vai lá. O Putin... Tá bom. O Putin é um Enéas que chegou ao governo, pô. E aí... O Enéas virou, de certa forma, um herói nacional. A galera aqui no Brasil quem é maluco. Tá bom, então. Tá. Faz isso comigo não, pô. Mas aí, então, assim, tem várias experiências positivas pra gente pegar, além, evidentemente, dos aspectos políticos também, né? De experiências de autogestão operária, democracia socialista, do que deu certo, do que deu errado. Teve coisas que deram errado, por exemplo, na União Soviética, que a gente não pode repetir, como a certa militarização das ciências sociais, uma ideia de fazer de debates teóricos questão de direção do Estado, o Estado decidir quem está certo na controvérsia da sociologia. Enfim, coisas que não podem ser repetidas.